verso preferido. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Ouvir músicas sempre eleva a nossa alma, a nossa vida, nos aproxima de Deus. Ouvir música no carro, ouvir música em casa, ouvir música espiritual na igreja, desta forma nós crescemos espiritualmente. Obrigado por esse louvor, que certamente enalteceu a Deus e confortou o nosso coração também. Que Deus possa abençoar cada um de nós. Um bom sábado, portanto. Hoje é dia de Santa Ceia, hoje é dia de festa espiritual. Santa Ceia é um dia de alegria para o crente que mantém um relacionamento com Deus, almeja o dia da Santa Ceia, quer participar da Santa Ceia, participa com alegria, e hoje é o dia da Santa Ceia, não é? Vamos ter uma outra Santa Ceia em maio ou junho, outra em setembro ou outubro, são 3 por ano, que nos lembram a morte do nosso Senhor Jesus Cristo. E como vamos participar da Santa Ceia, lembrei-me de um texto maravilhoso do Velho Testamento, que está em Isaías capítulo 53. Se você quiser abrir a Bíblia, vamos ler apenas 5 versículos, Isaías 53, de 1 a 5, que fala-nos da morte de Jesus. É uma profecia de Isaías, que viveu mais ou menos 700 anos antes de Jesus, que aponta para a crucificação de Jesus, para a morte de Jesus. Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Este texto transporta-nos, portanto, para o Monte do Calvário, transporta-nos, portanto, para Jesus Cristo que morreu por nós. Ao mesmo tempo que melhor dizendo, que esse texto mostra a humilhação de Jesus, nós sabemos que Jesus foi exaltado, Jesus foi glorificado, Jesus está no céu, intercede por nós, virá para nos buscar. É curioso que Jesus assumiu a forma de servo. O servo não recebia pelos seus serviços, trabalhava de graça e ainda recebia retaliações, reprimendas. E Jesus assumiu a forma de servo. É isso que esse texto está a nos dizer. Jesus foi desprezado. O inocente morreu pelo culpado. E quando lemos, eu quero reler os versos 4 e 5, nós entendemos perfeitamente o que Jesus fez por nós. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. O texto de Isaías leva-nos para um outro texto da Bíblia Sagrada, agora no Novo Testamento, que fala exatamente da crucificação de Jesus. E eu convido você a abrir a Bíblia, portanto, em Mateus, capítulo 27. Mateus, no capítulo 27, a partir do versículo 33, nós lemos, portanto, a descrição daquilo que Jesus passou lá no Gólgota. E chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho com fel, mas ele, provando-o, não o quis beber. Depois de o crucificarem, repartiram entre si as suas vestes, tirando a sorte, e assentados ali o guardavam.
Por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. E foram crucificados com ele 2 ladrões, um à sua direita e o outro à sua esquerda. E os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça, dizendo: Ó tu que destróis o santuário e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo se és filho de Deus e desce da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes com os escribas e anciãos, escarnecendo, diziam: Salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se. É rei de Israel, desça da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, pois venha livrá-lo agora, se de facto lhe quer bem, porque disse: Sou filho de Deus. E os mesmos impropérios lhe diziam também os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Desde a hora 6ª até a hora 9ª houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora 9ª, 3 da tarde, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani, o que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam, ouvindo isso, diziam: Ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja, e tendo-a embebido-a de vinagre e colocado na ponta de um caniço, deu-lhe a beber. Os outros, porém, diziam: Deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. É um texto bonito, não é? Um texto que nos sensibiliza. A irmã Ellen White disse que faria bem para cada um de nós passarmos 1 hora lendo sobre a vida de Jesus, especialmente sobre as cenas finais da sua vida. E se nós realmente conseguíssemos colocar em prática essa dica de Ellen White, esse conselho, a nossa vida seria bem diferente do que é, porque analisar, ver o que Jesus fez por nós é maravilhoso, percebermos tão grande amor demonstrado na cruz em nosso favor. A Bíblia traz os exemplos de pessoas, vários exemplos, de pessoas que necessitaram também passar pelo vale da humilhação e depois de sofrerem por um período de tempo, foram exaltadas. José, por exemplo, foi vendido pelos irmãos, ele teve tantos reveses, tantos contratempos na sua vida, tantas vicissitudes e problemas, que depois ele foi exaltado, ele foi colocado como ministro do Egito para poder saciar a fome do mundo todo, não é? Temos esse exemplo. Uma vez eu ouvi um sermão de José cujo título era O Homem que Subia e Descia ao mesmo tempo, para mostrar as irregularidades que há na vida cristã, mostrando que nós passamos por isso também, pelo vale da humilhação. Então José é um exemplo deste. E a vida de José, diz a irmã Ellen White, é uma figura da vida de Cristo também. E o outro exemplo que eu menciono é Moisés, que passou por tantos problemas, pelo vale da humilhação, no entanto ele foi exaltado. Diz nos Hebreus: pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, porque preferiu ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar o prazer transitório do pecado. Ele passou por humilhações, ele passou por dificuldades, mas onde é que está Moisés hoje? Foi exaltado, ele já está no céu, não é? Quando Jesus teve que tratar com os fariseus da sua época, Jesus disse algo muito interessante. Ele falou: pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. E na nossa vida não é diferente, é assim também. Em Provérbios 18, verso 12 diz: a arrogância precede a destruição, a humildade precede a honra. Você percebeu, por exemplo, numa empresa, no trabalho comum, aonde quer que for, a pessoa que é humilde, que é competente, galga posições bastante altas na profissão. A pessoa pode ter habilidades, mas se não for humilde, ela é deixada de lado em todos os níveis da vida. E é interessante que Deus só consegue trabalhar com os humildes. Deus só tem lugares nas mansões eternas para os humildes. Tanto é que a Bíblia Sagrada fala-nos, né,
em Mateus 5, verso 3, a primeira bem-aventurança: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Vamos agora analisar como é que Jesus foi humilhado na sua vida em rápidas palavras. Primeiro ponto: Jesus, quando nasceu, não havia lugar para ele na manjedoura, ou melhor, não havia na estrebaria, nos hotéis, como? Estalagem. Pronto. Havia lugar apenas na manjedoura, e ele nasceu ali, não é? Outro ponto: Jesus foi perseguido por Herodes para ser morto. Herodes não queria um concorrente para si, então ele deu uma ordem para que todos os meninos abaixo de 2 anos fossem mortos. E Jesus, carregado por seus pais, tiveram que passar 2 anos no Egito. Outro ponto: ele cresceu em Nazaré, um lugar de péssima fama, péssima reputação. O piedoso Natanael, quando ouviu de Filipe que Filipe tinha encontrado Jesus, tinha encontrado o Messias, mesmo sendo piedoso, ele falou assim, no extravasar da alma: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Não é? Então Jesus cresceu ali em Nazaré. Outro ponto de humilhação para Jesus: ele não frequentou escolas. Quem sabe ele quisesse frequentar escolas como os amigos da sua época, os colegas, os vizinhos, e Deus o escondeu por 30 anos, através dos desígnios divinos, né? Para ele poder aprender aos pés de Maria, aos pés de José, as lições da vida, para depois então poder exercer o ministério. E é curioso que nesse tempo, no tempo em que ele, desde que foi batizado até quando morreu, ressuscitou e foi ao céu, aqueles 3 anos e meio, ele assumiu a função de aluno nas sinagogas e no templo, não de mestre, não de professor. Todas as vezes que ele falava como aluno, não como mestre. É claro que Nicodemos e tantos outros o reconheceram como mestre, porque da sua boca saíam palavras vindas do trono de Deus. Ele era o sábio de Jeová, não é? Outro ponto: ele viveu na pobreza e morreu na pobreza. Uma vez, quando alguém disse que ia seguir Jesus, Jesus falou: olha bem, porque as raposas têm tocas e os pássaros têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Outro ponto da humilhação de Jesus: a família uma vez o chamou de louco. Está lá em Marcos capítulo 3, verso 21. João 8,59 menciona que uma vez pegaram pedras para apedrejá-lo. É curioso, né? A rocha eterna sendo apedrejado. Ele foi forçado a carregar a cruz até o Gólgota. Colocaram pregos nos seus pés e nas suas mãos. Colocaram uma coroa de espinhos na sua cabeça. E quando voltamos a Isaías, texto introdutório que lemos, ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Nesta altura da mensagem, você pode fazer uma comparação também com a vida de Jesus, não é? Quantas vezes fomos humilhados por pessoas, por situações, por contextos? Quantas vezes precisamos, no passado, passar pelo vale da humilhação para chegarmos até onde estamos? E se não tivéssemos sido humildes em algumas situações, mesmo para o conhecimento do Evangelho, muito provavelmente nós não estaríamos aqui hoje com a fé, com a esperança, com a alegria da vida eterna que Jesus pode nos conceder, não é? Mas Jesus foi exaltado. Foi humilhado, sim, mas foi exaltado. Após instruir os discípulos, Lucas menciona em Atos capítulo 1, verso 9, já após a sua ressurreição, antes de subir, Jesus deu as instruções aos discípulos e Lucas diz assim: foi elevado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. Pronto, Jesus, depois disso, assumiu a função de sacerdote no céu, sumo sacerdote, juiz, e está a interceder por cada um de nós. Em Romanos 8:34, tem um texto maravilhoso que diz assim: quem os condenará?
Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, Ele ressuscitou dentre os mortos, e está à direita de Deus e também intercede por nós. Conforme mencionei, todos nós merecemos, ou melhor, passamos por problemas e por dificuldades, mas agora eu digo que todos nós merecemos passar pelo sofrimento que Jesus passou. No entanto, existe um elemento que possibilita-nos a não sofrermos como Jesus sofreu. Qual é esse elemento? É a graça. Nós cantamos esse hino. A graça nos libertou. Então nós merecemos morrer como Jesus morreu. Merecemos passar pelo sofrimento como Ele passou. No entanto, a graça nos liberta, a graça nos dá salvação. A graça nos faz acordar de manhã e encararmos a vida com motivação. A graça nos protege de acidentes através dos anjos. A graça mantém a esperança no nosso coração de que vamos para o céu quando Jesus voltar. A Bíblia fala do Monte Calvário, nós analisamos, nós vimos, não é? Mas fala também de um outro monte, é o Monte da Transfiguração. É o monte em que Jesus transfigurou-se. Alguns dizem que é o Monte Hermon, que tem quase 3.000 metros de altitude, outros falam que é o Monte Tabor. Nós não sabemos qual é esse monte, a Bíblia ocultou, isso não nos importa, mas a Bíblia fala de um outro local que Jesus esteve. Monte do Calvário, pequeno monte, uma pequena elevação, vista de Jerusalém, mas fala também do Monte da Transfiguração. Eu gostaria de ler 5 versículos para nós percebermos como Jesus, da humilhação, foi exaltado, foi glorificado. Mateus 17. Portanto, Mateus 17, versos de 1 a 5, nós lemos assim. Mateus 17, de 1 a 5. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos, Tiago e João, e os levou em particular a um alto monte, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis vindo da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado em quem me comprazo. A ele ouvi. Bastam estes versículos para percebermos a exaltação de Jesus. Eu queria fazer uma pequena e rápida comparação entre o Monte do Gólgota com o Monte da Transfiguração. No Monte do Calvário, Jesus é revelado em vergonha e em humilhação. Diz o livro de Isaías que não havia beleza no rosto de Jesus. Era um rosto macilento, um rosto que sangrava devido à coroa de espinhos. E é bom nós entendermos esse texto de Isaías, porque alguns pensam que Jesus era feio. Não, Jesus era um homem bonito. Era um homem, um judeu, bem apresentável, com uma genética privilegiada, do Espírito Santo, da mãe também, né? Era um homem comum, muito bonito. Ele tinha uma apresentação pessoal que, quando chegava, impressionava as pessoas. A descrição ali de Isaías 53 era uma descrição que referia-se ao momento da cruz. A pessoa, quando está para morrer, não está a sorrir, não é? Então, refletia a cara de Jesus naquele momento. Mas no Monte da Transfiguração, Jesus foi revelado em glória. Ao você ver Mateus 17, verso 2, você vê que ele tinha o rosto glorioso. No Gólgota, as vestes de Jesus são apresentadas com sangue. Sangue é sinônimo de morte, sinônimo de sofrimento. E Jesus fez isso por cada um de nós. Na Transfiguração, as vestes de Jesus são brancas como o quê? Como a luz, da humilhação para a exaltação. No Calvário, 2 malfeitores estavam do lado de Jesus. Um rejeitou, o outro aceitou. Na Transfiguração,
dois santos estavam do lado de Jesus, Moisés e Elias. E é curioso, né, que a Bíblia autoriza, ao fazermos uma análise da Bíblia Sagrada, nós encontramos a autorização para que esses dois estivessem lá, porque Moisés tinha sido ressuscitado e Elias tinha sido trasladado. E quando vamos no Espírito e Profecia, a profetisa do Senhor, a serva do Senhor, que só esclarece a Bíblia, ela não acrescenta nada que está na Bíblia, ela apoia o que está na Bíblia e elucida pontos obscurecidos, ela mostra que esses servos estavam lá porque Deus tinha levado como uma amostra daqueles que já morreram e vão ressuscitar e daqueles que vão ser trasladados por ocasião da volta de Jesus. Não é? No Gólgota, houve trevas sobre a terra. Quando vamos na Bíblia Sagrada, nós vemos que do meio-dia até as 3 da tarde houve trevas sobre a terra. E Jesus, então, às 3 da tarde, o Cordeiro Pascal foi morto. Na transfiguração, o que houve? Uma nuvem luminosa que os envolveu. No Gólgota, Deus ficou em silêncio. Quando Jesus disse, Deus meu, por que me abandonaste? Por que me desamparaste? Nós vimos isso na lição de hoje, não é? Deus não se esconde, Deus não abandona. É o pecado que separou Jesus do Pai naquelas circunstâncias. E o mesmo acontece conosco também. Quando não ouvimos a voz de Deus, de imediato Deus está pertinho de nós, está pronto para nos abençoar. Na transfiguração foi diferente. Deus declarou publicamente, esse é o meu Filho amado em quem me comprazo, a ele ouvi. Curioso, irmãos, que em Êxodo capítulo 33, do verso 18 ao 20, Moisés pediu para ver a glória de Deus. Está ali esse texto, um texto bastante interessante. Moisés precisou passar pelo Calvário antes de ver a glória de Deus. Deus falou assim, vou mostrar a minha bondade, o meu amor a você, mas a minha glória não. Ninguém pode me ver. E Moisés então aceitou aquela situação. Não é? Quanto tempo depois é que Deus respondeu à oração de Moisés? Só depois que ele foi ressuscitado e foi levado para o céu. Não sabemos quanto tempo. Lá em Judas capítulo 1, verso 9, diz, mas o arcanjo Miguel contendia com o diabo e disputava o corpo de Moisés. Então Moisés foi levado para o céu. Não é? Só existe um caminho para o sucesso do crente. É uma vida de humildade. Muitas vezes você vai orar aqui, vai pedir aqui, vai clamar a Deus, mas não vai obter respostas aqui. Vai obter respostas só no céu, como Moisés. Quero ver a tua glória, Senhor. Não, agora não. Mas ele não sabia que uma surpresa maravilhosa estava reservada para ele. Né? Ressuscitou e está no céu. Eu queria concluir esta meditação, antes de sairmos para o lava-pés, dizendo que todos nós recebemos de Deus joelhos. Não é? Todos nós temos joelhos. E é interessante que os joelhos foram feitos para quê? Para o Filho de Deus se prostrarem, se ajoelharem perante o Criador dos céus e da terra. Os joelhos foram feitos para serem usados em oração. E aqui nós desenvolvemos um pouquinho na comunhão que temos com Deus em casa. Nós não precisamos orar todas as vezes de joelhos. Não é? Há momentos que não nos proporciona esta facilidade. No entanto, precisamos nos ajoelhar também em casa, especialmente na igreja, em honra, em homenagem ao nosso Criador. Então, todos nós recebemos joelhos. E hoje nós somos convidados para dobrarmos os joelhos perante o Criador. Em casa, em família, em culto familiar, ou em reunião, ou em comunhão pessoal. E aqui na igreja também, nos momentos que nós nos ajoelhamos. E é curioso que se nós não nos prostrarmos perante Deus em casa ou na igreja, um dia nós vamos prostrar-nos perante Deus da mesma forma, porque o ímpio, haverá um momento, vai prostrar-se perante Deus também. Todos nós recebemos, todos nós temos lábios, não é? Todos nós falamos, todos nós podemos cantar, podemos honrar a Deus. E se nós não honrarmos a Deus hoje, através dos lábios, cantando louvores, falando de Jesus, testemunhando, haverá um momento que
o ímpio também vai ter que glorificar a Deus. Interessante que em Romanos, no capítulo 11, 14, diz assim: porque está escrito, por mim mesmo jurei, diz o Senhor, diante de mim, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que sou Deus. Então Deus nos dá a oportunidade hoje de honrarmos, de o louvarmos, de o buscarmos, de fazermos a nossa entrega, porque na volta de Jesus, no juízo, e mais num contexto profético mais aprofundado, não é? Depois do milênio, todos os perdidos vão se ajoelhar perante Jesus, com a nova Jerusalém suspensa ainda, e vão dizer, justos e verdadeiros são os teus caminhos. Vão render glórias, vão render louvores a Deus, e vão dizer, nós rejeitamos, nós não aceitamos, então pode nos destruir, Deus. É isto que esse texto de Romanos 11, 14 está dizendo. Então Deus apela-nos para continuarmos humildes nos caminhos do Senhor. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Deus nos dá esta oportunidade maravilhosa de, como filhos, como seus filhos, como crentes que somos, de participarmos da Santa Ceia. Dentro do contexto bíblico, quando Jesus instituiu a Santa Ceia no lugar da Páscoa para o povo de Deus, que era no passado, Jesus primeiro lavou os pés dos discípulos e depois então ele ofereceu os símbolos. E nós, adventistas do sétimo dia, também fazemos assim. Nós procuramos seguir o que está orientado em João, no capítulo 13. É o único texto que fala do lava-pés. Então nós primeiro lavamos os pés uns dos outros e depois voltamos aqui na igreja para participarmos dos símbolos. E antes da oração, gostaria de dar uma pequena instrução. Nós, então, vamos sair dentro de instantes. Os irmãos vão para o local onde está a cozinha, ali embaixo. As irmãs vão para o local da salão dos jovens. Tudo está arranjado, tudo está pronto para podermos participar. Desta vez os casais não vão participar ainda, mas na próxima vez nós vamos franquear também para os casais, tá bem? Então pedimos a paciência de todos e desejamos que os momentos do lava-pés sejam momentos de alegria, de confraternização espiritual, de amizade, quando podemos dar aquele abraço um no outro, aquele beijinho, e dizermos que Deus abençoe você hoje, sempre e até a volta de Jesus, não é? Porque assim é que devemos nos portar perante Deus e uns com os outros. Portanto, convido a todos que fiquem em pé e vamos ter uma oração, e logo a seguir da oração vai ser cantada uma música e nós então sairemos. Pedimos que na primeira estrofe as irmãs possam sair, na segunda estrofe os irmãos, e assim organizamos um pouquinho melhor a saída. Vamos orar. Nosso Deus, querido Pai, obrigado, Senhor, pelas bênçãos recebidas deste culto, desta mensagem. Uma mensagem que nos fez pensar sobre o sofrimento de Jesus, mas sobre a alegria que Ele tem hoje de olhar para nós e nos ver aqui prontos e preparados para participarmos da Santa Ceia. Obrigado porque da humilhação de Jesus podemos ver a sua exaltação. Agora, Senhor, que vamos participar do lava-pés, abençoa-nos a todos, ajuda-nos a ouvirmos, a usufruirmos todas as bênçãos que o Senhor tem reservado para cada um de nós naquela cerimônia. Fica conosco em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Todos são muito bem-vindos à mesa do Senhor. Já participamos da cerimônia do lava-pés, foi muito bom estar lá com os irmãos e pude lavar o pé de um dos irmãos, ele lavou os meus pés e cresci espiritualmente. Pude dar um abraço e dizer, tenhamos saúde, paz, alegria e que permaneçamos firmes até a volta de Jesus. É comprometedor dizer isso, mas é necessário. O cristão se entrega a cada momento a Deus. E agora chegou o momento
de participarmos dos símbolos do corpo e do sangue de Jesus. Convido a todos a ficarem em pé e vamos louvar ao Senhor cantando o hino 108. Oramos em nome de Jesus nesta hora, querido Pai, pedindo o poder do Espírito Santo e a influência do mesmo para atuar em nossa vida a cada hora. Oramos agradecidos pelo privilégio de participarmos dos símbolos do sofrimento de Jesus, seu corpo e seu sangue que foi entregue na cruz do Calvário para a nossa salvação. Ajuda-nos, Senhor, a não só aceitarmos esse sacrifício, mas a nos entregarmos a Jesus nesta hora, permitindo que o Senhor governe a nossa vida nos mínimos e nos pequenos detalhes. Abençoa-nos ricamente agora com todas as bênçãos que tens reservado para cada um de nós através dos símbolos. Em nome de Jesus pedimos e agradecemos. Amém. Em 1 Coríntios, capítulo 11, verso 23, lemos: Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Convido a todos a, que puderem, a se ajoelharem para termos uma oração. Poderoso Deus, grandioso Rei do Universo, nesta manhã, Senhor, aqui estamos na Tua casa de oração em Aveiro para renovarmos a nossa aliança contigo, Senhor, de te sermos fiéis até à Tua vinda, Senhor, e para sempre, Senhor. Te agradecemos imensamente, Pai, pelo sacrifício que Tu fizeste por nós, Pai, por todo o trabalho de salvação que Tu desenvolves diariamente por cada um de nós, Senhor. Obrigado, Senhor, pela Tua misericórdia, pelo Teu amor, pela Tua bondade, Senhor. E neste momento, Pai, te vimos rogar a Tua bênção para este pão que simboliza o corpo de Jesus Cristo, nosso Salvador. Que esse Jesus, Senhor, que morreu por nós, o nosso Senhor, que Ele possa habitar no nosso coração, Pai. E que este símbolo que agora realizamos, de acordo com a Tua instrução, possamos também realizá-lo contigo, Senhor, na Pátria Celestial, quando Tu nos levares para lá, Senhor. Te suplicamos a Tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Permaneço em pé para facilitar a distribuição.
Participemos todos. Que momento tão solene este, Senhor Deus. Louvamos-te imensamente por providenciares o plano de salvação. O homem pecou, Jesus veio e resolveu o problema do pecado. Nós somos pecadores. Carecemos da tua graça, da tua misericórdia e da tua salvação. O corpo de Jesus, oferecido no Gólgota, é a maior prova do teu amor. Obrigado porque aceitamos, vivemos, existimos por conta da vida inerente que há em Jesus, nosso Senhor, que se ofereceu para nos resgatar e para nos salvar. Amém. Almejamos o dia que vamos participar da ceia no céu. Está prometido. Quando prometes, cumpres. Ajuda-nos a estarmos agarrados nas tuas mãos, a estarmos preparados para a volta de Cristo. Amém. Abençoa o teu povo aqui, neste momento de intensa e íntima comunhão com o céu, em nome de Cristo. Amém. Na sequência da leitura do apóstolo Paulo, 1 aos Coríntios, capítulo 11, versos 25 e 26, nós lemos assim: por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Vamos imitar o exemplo de Jesus com os santos discípulos, santos apóstolos. Vamos pedir uma bênção especial para o sumo de uva, o vinho. Vinho sem fermento, vinho sem álcool, simbolizando a vida sem pecados que Jesus viveu, possibilitando-nos assim a salvação. Quem puder, fiquemos ajoelhados. Santo, poderoso e eterno Senhor, Rei do Universo, o nosso amado Redentor, estamos aqui, Senhor, de joelhos, de forma humilde, perante o Teu trono de graça, para Te agradecer as eternas misericórdias, a Tua bondade e o amor que nos permite viver neste dia, Senhor. Amém. Mas não queremos ficar apenas aqui. Nós ansiamos e desejamos viver todos juntos na Nova Jerusalém contigo, com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, com os anjos e com as nossas amadas famílias, Senhor. Por isso, conforme a Tua instrução e o Teu mandamento, nós estamos aqui para tomar parte deste vinho que simboliza o sangue derramado por Ti na cruz, que nos permitiu, Senhor, um dia poder estar contigo. Amém. Queremos, Senhor, nesta hora pedir-te perdão, não apenas a Ti, mas também uns aos outros. Já o fizemos no lava-pés, mas queremos, Senhor, que esse perdão seja aceite no Teu trono, Senhor. Amém. E que dessa forma Tu nos habilites e nos capacites, Senhor, para receber o Teu Santo e Bom Espírito. E dessa forma, juntos, Senhor, podermos eternamente louvar-te e exaltar-te pelo grande Rei que Tu és, o grande Senhor das nossas vidas, a quem nós queremos adorar para todo o sempre. Por isso, abençoa este vinho, Senhor. Abençoa cada participante, para que verdadeiramente, Senhor, nós possamos aceitar no nosso coração, na nossa vida, em nome de Jesus, não porque sejamos merecedores, Senhor, mas acreditando pela fé que Tu és o nosso capitão e aquele que nos salva. Amém. Amém. Amém.
Da mesma forma, os que vão participar, por favor, fiquem em pé. Bebamos todos. Santo Deus, o símbolo do sumo de uva, do vinho natural, representa muito bem a morte de Jesus na cruz do Calvário, onde Ele derramou seu sangue para nos lavar de todos os nossos pecados. Louvamos-te pelo dom do arrependimento. Louvamos-te porque temos a possibilidade de confessar os nossos pecados. Temos a alegria de adentrarmos no teu trono de graça pela fé, tendo Jesus Cristo como nosso único intercessor e mediador. Obrigado porque Ele, da humilhação, Ele foi exaltado.
de tudo que passou aqui, da sua morte inclusive. Ele foi elevado às alturas, está no céu, vivo, pois é Deus, e intercede por nós. Obrigado por esta bênção, por esta graça, pela salvação. Em nome de Jesus. Amém. Ceia é uma cerimónia de confissão, arrependimento, mas é também uma cerimónia feliz. Feliz porque o nosso Senhor e Redentor ressuscitou e porque podemos, pela graça e pela fé, habitar na Nova Jerusalém. Por isso, nós vamos sair daqui felizes, gratos e contentes, porque temos acesso a essa graça divina. Por isso, vamos terminar esta cerimónia entoando ao Senhor o hino 117. 117. Oremos. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.
Thank